Então voltamos aqui ao nosso terceiro módulo, né, da nossa disciplina de técnicas de cozinha, certo? O último vídeo comigo, a partir desse vídeo então vai ser as aulas com a professora Camila, certo? Mais 3 aulas com ela, né? Aula 4, 5 e 6. E hoje a gente começa então a, digamos de certa forma, rebuscar um pouquinho mais ou, né, começar a arriscar, né, mais na cozinha, né? Não que as outras modalidades até agora tenham sido fáceis, né, mas são sempre de preparações mais básicas. Hoje então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma manteiga clarificada que vai servir depois, ao final desse nosso módulo, para que a gente sele, né, os nossos mignons, certo? Nós vamos fazer também aqui um molho bechamel, né, um dos outros molhos clássicos. Vamos lembrar, né, que lá atrás a gente já fez um velouté, temos um vídeo extra aí para vocês já do molho espanhol também, né? Já fizemos o molho de tomate, mas aí mais contemporâneo, né? E está faltando, né, no meio disso 2 molhos ainda dos clássicos, né? Tá faltando aí o bechamel e o holandês. O holandês, lá na frente da faculdade, né, vocês vão com a professora Cartazina, vocês vão trabalhar bastante esse molho em uma disciplina bem específica, tá? Então aqui a gente não vai abordar ele. Então a gente vai finalizar esses nossos molhos base com o molho bechamel, certo? Então além do molho bechamel, a gente vai fazer uma modalidade também contemporânea, transformando esse molho bechamel em um molho mais contemporâneo, né? E por final, aí sim, a gente vai lá selar nossos mignons, né? E aquele tão esperado momento de fazer os pontos de cada um, certo? Vamos lá então para a primeira receita de hoje, tá? Nossa primeira receita de hoje então é a mise en place mais fácil que vocês tiveram até agora, porque nós vamos fazer manteiga clarificada e para iniciar a nossa manteiga clarificada a gente precisa somente de manteiga, tá? Aí nós temos 2 maneiras para fazer essa manteiga clarificada. Uma das maneiras leva essa manteiga direto ao fogo muito baixo, sem levantar fervura, né? E conforme a gente viu lá no material teórico, deixa separar os elementos aí de lactose, né, que restam na nossa manteiga. Mas aqui a gente vai fazer de um outro modo, que é um pouquinho mais lento, mas você tem um melhor controle sobre ele e também vai servir para que vocês aprendam outra técnica. Que técnica é essa? Banho-maria, né, que muitas vezes é tão conhecido, né, mas muitas vezes a gente acaba fazendo de maneira errada. Por quê? Muitas vezes a gente deixa essa água ferver, muitas vezes a gente deixa esse bowl encostar na água, que não pode, certo? Então o banho-maria é um aquecimento pelo vapor da água, certo? Mas a água de baixo não pode ferver e a água não pode também encostar em cima, porque senão vai com certeza passar dos 100 graus aí o nosso bowl aqui, certo? Então basicamente é isso, manteiga num bowl, ou se você tiver em casa uma tigela de vidro, né? Não vai colocar plástico, porque daí corre risco de derreter. Professor, não tenho tigela de vidro, não tenho bowl de inox, como eu faço? Faz daquela outra maneira que a gente já discutiu em aula, que é fazer diretamente na panela. Daí foguinho bem baixo, coloca a manteiga, vai derretendo aos poucos, né? E vai limpando ela por cima e depois peneira, tá? Vamos ao fogão então agora, fazer nosso banho-maria. Vai começar aqui. Pessoal, então aqui, panela, fogo baixo, certo? De brando para baixo, ainda não está fervendo. O que a gente vai fazer? Simples, né? A gente vem com o nosso bowl em cima aqui da nossa panela. O importante é não encostar na água, certo? A gente vai deixar aqui mais ou menos de 20 minutos a meia hora, tá? Até que essa manteiga comece a derreter, a gente consiga fazer a limpeza superficial e depois a gente vai coar o restante da nossa manteiga, né? Até que ela fique aí 100% clarificada. Eu volto depois então para que a gente consiga fazer a primeira limpeza dessa nossa manteiga. Voltando à nossa clarificação de manteiga aqui, né? Vamos fazer a nossa manteiga clarificada. Aqui depois que a manteiga derreteu, o que vocês vão notar? Vocês vão notar que se forma uma película em cima da nossa manteiga, tá? Se forma uma camada bem amarela, que é a gordura, essa é a nossa manteiga, certo? E vocês vão notar que lá embaixo tem uma grossa camada de um resíduo branco. Então aqui em cima nós temos todos os resíduos líquidos, que basicamente são águas e alguns outros resíduos que tinha nessa nossa manteiga, certo? Lá embaixo basicamente é toda a lactose que sobra aqui na manteiga. Por que eu gosto de fazer em banho-maria? Tá? Por um detalhe, a gente coloca o termômetro aqui, né? A gente vai notar aqui o quê? Que a nossa temperatura em banho-maria da manteiga, ela não vai passar de 80 graus Celsius, né? Então ela está subindo aqui, 62, 63, mas ela não vai passar
aí dessa média de 80, ela vai ficar entre 75, 76, até um pouquinho menos, não vai ter problema nenhum, tá? Quando a gente tem esse resultado aqui, o que acontece? A gente não vai ter praticamente alteração nenhuma no sabor da manteiga, porque se ela passa de 100 graus, e aí é o risco quando você faz diretamente no fogo, quando ela passa nessa temperatura, você começa a dar tons, né, de tanto aroma quanto sabor, né, de nozes na tua manteiga, que começa a se aproximar do quê? Tanto de uma ghee, quanto também de uma manteiga noisette. Claro que em tons muito menores, mas ela começa a interferir nesse sabor. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora então? Manteiga basicamente finalizada. A gente vem com uma escumadeira, com um bowl, e olha só o detalhe. Aqui nós não temos o bowl com água, aqui um bowl seco, né? A gente vem com essa superfície aqui, né? E vem removendo. Olha só como ela sai com facilidade. Você vem removendo toda ela daqui, tá? Então você vai remover todo isso aqui, só a parte da superfície, tá? Você vem aqui e retira só essa parte superficial. Depois de remover toda essa parte superficial, a gente vai voltar daí para coar essa nossa manteiga. Na sequência, a nossa clarificação de manteiga. Aqui eu já fiz a limpeza superficial, né? Vocês notem que eu não consigo retirar todos, ainda sobra pequenas impurezas em cima, só que agora vocês já conseguem visualizar melhor aquela parte lá de baixo que eu falei para vocês, né? Que é basicamente a lactose, são os resíduos do leite da nossa manteiga. E vocês vão ver que ela é mais densa, mas ao mesmo tempo ela é mais líquida do que a nossa gordura. Então qualquer, né, batida, qualquer coisa que a gente mexa, ela volta a se misturar na gordura, tá? Aqui nós temos duas técnicas para retirar, para separar essa nossa gordura aqui. Uma delas é o quê? Você vem com toda a delicadeza e até mesmo para finalizar, né, para retirar esses insumos que estão aqui, você vem aqui, vai retirando, né, a nossa manteiga e você vai passar por uma peneira com um pano, tá? Peneira ou chinois. Por quê? Porque esse chinois ou esse pano, ele vai reter, tá, essa sujidade superficial que tem aqui ainda, certo? Mas essa nossa peneira e esse pano, eles não retêm, tá, essa lactose que está aqui embaixo, tá? Esses açúcares aqui da manteiga que está aqui embaixo, perfeito? Então, por isso que você não pode pegar e mergulhar a concha lá embaixo e passar, porque basicamente você vai misturar tudo de novo, e aí todo o trabalho que você teve, você perdeu. Qual que é o outro jeito de você fazer isso aqui, tá? Você pode, né, vir aqui coar, até pode deixar um pouco desse resíduo passar, ou pode retirar com uma escumadeira todos os resíduos aqui de cima, tá? Pode vir aqui retirar e você vai resfriar essa manteiga. Resfriando essa manteiga, você vai ter uma parte superficial de gordura e a parte de baixo, essa parte branca, ela não se solidifica, tá, na temperatura de geladeira, em 4 graus, tá? Ela fica líquida. Aí você pode retirar, como se você retirasse, você retira essa manteiga daqui e você simplesmente vai lavar em água corrente, tá? Professor, lavar a manteiga? Pode sim, inclusive é assim que se faz manteiga, né? As manteigas boas são as manteigas quanto mais lavadas, quanto mais impurezas a gente retira, melhor vai ser a qualidade dessa nossa manteiga, certo? Lembrem, é água e gordura, não se misturam, né? Então vocês podem lavar de preferência com água gelada, né, para não derreter na mão de vocês, tá? Ou uma temperatura ambiente bem baixa, né, uma temperatura ambiente de 18, 15 graus ainda tá legal. Temperatura ambiente aí de verão de Florianópolis não tem como, né? Certo? E aí você vai conseguir retirar todas as impurezas dessa sua manteiga. Então são duas formas. Uma é a delicadeza de coar tudo agora, que é o que eu vou fazer agora, né? E vou voltar com ela toda coada para vocês. A outra é resfria e depois vai lá, retira e lava essa manteiga novamente. Então, nossa manteiga clarificada aqui finalizado, certo? Aqui está a nossa manteiga já coada, certinho. Vamos reservar ela para ocupar nos nossos mignons. Então, ela fica reservada aqui. E aqui você tem as sobras dessa nossa manteiga, né? Vocês vão reparem aqui, né, que nós temos aquele líquido branco lá no fundo e um pouco de manteiga ainda, que aí já fica um pouco difícil da gente retirar para separar, certo? A não ser que seja pelaquela técnica que eu expliquei para vocês, da gente gelar isso aqui, né, levar à geladeira, aí você consegue aproveitar melhor ainda essa tua manteiga.
tá? Não joga fora, tá? Isso aqui não chega a ser um buttermilk, né? Que é assunto para outra aula, mas vocês podem ocupar isso aqui, fazer um bolo, fazer alguma outra receita substituindo por porcentagens de gordura, né? Uma receita onde você vai utilizar um óleo, vai utilizar uma manteiga, você pode usar sem problema algum, inclusive vai trazer uma certa maciez aí para algumas receitas de bolo de vocês, tá? Então, ocupa aí 100% dos materiais, não joga fora, guarda, quando for fazer uma receita de um bolo, vocês utilizam sem problema algum. Pessoal, como segunda receita então desse nosso módulo 3, a gente vai fazer um dos clássicos, que é molho bechamel. Primeira coisa, né? Não é molho branco. Molho branco é outra história. Aqui é salsa bechamel ou molho bechamel, um dos nossos molhos mais clássicos aí da cozinha. E de novo, vocês têm uma mise en place muito simples, né? Que é o quê? Leite, 1 litro de leite. Aquela medida clássica de roux também, né? Que é para 1 litro de leite, 100 gramas de roux. 100 gramas dividido entre 50 gramas de manteiga e 50 gramas de farinha. Aqui o nosso roux, lembrando, nós vamos fazer, obviamente, como é um molho, né, claro, de cor clara, nosso roux vai ser branco, né? Então, no máximo aí 2 minutos de cocção para esse nosso roux estar excelente. E já deixei dividido aqui também nossa noz moscada e nossa pimenta branca já moída, certo? Vocês podem dividir, vocês podem fazer na hora também. Aí vocês vão me questionar, professor, mas tem uma coisa clássica do molho bechamel que o senhor não vai usar, que é a cebola piquê. Lembra, né? Aromático com cravo, cebola, né? E louro, né? Esquecendo aqui. Não, nesse caso eu não vou usar, por quê? Porque eu vou ficar mexendo esse meu molho bechamel agora, certo? Eu vou ensinar para vocês outro tipo de técnica e aí eu não vou usar a nossa cebola piquê nesse caso. Quer usar em casa, quer fazer uma cebola piquê para ver como que é, para sentir o aromático, não tem problema. Vai lá, pega a tua cebola, né? Coloca aí 3 cravinhos segurando uma folha de louro nela, você vai conseguir fazer sem problema algum. 3. Pessoal, então iniciando aqui no fogão o nosso molho bechamel, certo? Manteiga, né? Nossa 50 gramas de manteiga já derretida, fogo médio-baixo, tá? Vou aumentar um pouquinho esse fogo agora. Farinha, misturamos aqui, nossas 50 gramas de farinha também. E iniciamos aqui com uma espátula, né? Fazendo o nosso roux. Já fizemos em vários outros momentos, né? Inclusive o roux escuro vocês já me viram produzir naquele nosso outro vídeo. Já fizemos um roux amarelo na nossa última aula no molho velouté. E agora vamos fazer um roux branco, né? Que basicamente aqui a gente só vai dissolver a farinha na manteiga. Cuidado para não sujar as bordas da panela, né? Se concentre sempre no fundo da panela, certo? Aqueça pelo menos a 1 minuto, não é porque já derreteu, mas deixa aí mais ou menos 1 minuto aquecendo esse teu roux, lembrando que ele continua sendo roux branco até 2, 3 minutos de cocção, né? Lembrando, né, que o poder de espessamento desse nosso roux, por ele ser o roux branco, é 100%, né? Então nós temos aí 100% de poder de espessamento, certo? Aqueceu, aqui você vem então, baixa um pouquinho o fogo e você vem igualzinho nós fizemos lá no velouté, você vem adicionando um pouco de líquido, né? Adiciona um pouco, lembra aquela nossa regra, né? O roux quente, líquido, gelado, né? Adiciona um pouco, vem mexendo, incorpora bem esse leite, certo? Já bem incorporado, ele vai começar a virar uma pasta, aí você adiciona um pouco mais. Aí agora você larga a espátula e vai pro fouet, que vai ficar mais fácil de você incorporar. Professor, não tem fouet, dá para mim continuar fazendo com a espátula? Dá para continuar fazendo sem problema algum, tá? Onde você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas você vai conseguir fazer, tá? E aqui você continua colocando, o ideal é que você continue, enquanto vai colocando, segue mexendo. Não coloca tudo de uma vez, vai incorporando. Se você colocar tudo de uma vez, o risco de empelotar é maior, tá? Segue mexendo. No início parece que vai dar um pouquinho errado, mas lá no final ele vai ficar bem liso, bem encorpado e bem líquido, tá? Continua mexendo. Cuidado sempre com as bordas da panela. Olha só como ele está bem parecido com o mingau aqui, ó. Já não tem nada, nenhuma pelota de farinha. A gente continua mexendo, certo? Verifique sempre bem no fundo da panela, tá? Que fogo bem baixo. E aqui a gente já pode adicionar o restante, né? 50% basicamente que faltava, certo? Aqui a gente volta a misturar
Misturamos e agora a gente vai adicionar então nossa noz moscada e nossa pimenta. A gente adiciona aqui nossa noz moscada e nossa pimenta branca. Lembra que eu falei para vocês, na minha mesa plástica eu já tinha deixado, né, todo moído. Né? Adicionamos aqui. E agora aquela técnica que vocês já conhecem, que eu já expliquei para vocês, a gente vai reforçar aqui, porque é molho branco, né? Então nosso fogo baixo, 20 minutos para cocção aqui, certo? Porque o gosto do amido da farinha tem que sair. Então de 20 minutos a meia hora de cocção, se vocês conseguirem deixar meia hora, é melhor ainda. A gente vem então com um pincel de silicone ou com, né, um paninho com água. A gente vai lá na borda da panela e limpa até a beirada ali para que... Por quê? Para que, principalmente porque aqui é leite, para que esse nosso leite aí não caramelize, não queime e não vai afetar, né, o gosto e a cor desse nosso molho. Então a gente vem aqui e vai limpando, né, para ter certeza. Isso vocês vão fazer no mínimo a cada 5 minutos, tá? Para ter certeza que não vai estar caramelizando essas bordas do leite de vocês, certo? Vem aqui, passo até a proximidade, fez isso. Vamos deixar agora aqui 20 minutinhos, pode vir aqui dar uma leve mexida, né? Sempre cuidando. Tá pegando no fundo, sentiu que começou a pegar no fundo esse teu molho, que você sem querer deixou o fogo um pouquinho mais alto, né? E você sentiu que ele tá pegando no fundo, não se desespera. Para, desliga, pega uma panela limpa, passa para outra panela e começa de novo. Ou passa para um outro recipiente, lava a panela e devolve de novo e começa do zero, certo? Assim vocês vão ter um molho bechamel bem claro, bem límpido e bem, né, aveludado, que é o que a gente quer como resultado final. Aqui finalizando o nosso molho bechamel, depois de 20 minutos de cocção, certo? Nós temos aí um molho bem aveludado, né? Ele não é um molho grosso, é um molho que você vê que não chega a ser um mingau, né? Não. Ele é um molho que ele é espesso. Lembrem, né? Se vocês tiverem um pouquinho do velouté e quiserem fazer uma comparação, até pelo espessamento do roux, porque lá no velouté vocês tinham 1 litro de fundo de frango e fizeram o espessamento dele com roux amarelo, né? Aqui vocês têm 1 litro de leite e faz o espessamento dele com o roux branco. Aí vocês já vão ter uma noção de quanto mais um roux branco, qual é a diferença desses 20% de espessamento que a gente tanto fala, né? Por que vai mudar tanto assim? Vocês já vão notar que tem uma diferença enorme. E não é só pela viscosidade que a gente tem no leite, pela viscosidade que a gente tem no fundo de frango, que o leite já é um pouquinho mais viscoso, um pouquinho mais espesso, né? Mesmo assim, aqui a gente tem sim um molho bem mais espesso pelo poder de espessamento do nosso roux branco, tá? Testezinho para ver se está pronto. Pega a colher, faz clássico, né? Ponto da P, mexe, não saiu, tá pronto, né? Professor, não vou usar o molho agora, o que eu faço, né? Você vai pegar, vai colocar aquele filme plástico por cima para não criar película, né? Tudo que tem gordura, tudo que tem leite, a gente trabalha sempre com película plástica por cima. Ah, você não colocou sal? Não, porque é um molho base e nós vamos usar ele como base para fazer o nosso molho mornay depois, certo? Então, como a gente vai finalizar esse molho depois, o nosso sal vai depois também. Só para demonstrar então a finalização do nosso molho bechamel, né, que a gente vai deixar ele em espera, né? Vamos retirar da panela. Caso você queira tirar desse molho bechamel aí esses pontinhos de noz moscada, pontinhos de pimenta do reino, você pode passar ele por um chinois, uma peneira bem fininha, tá? Que você vai retirar todos esses pontinhos e aí você vai ter um molho extremamente branco sem nenhum ponto também. Você pode fazer isso caso o teu molho tenha empelotado, tá? O que você não pode fazer é bater no liquidificador. Dá para fazer, vai retirar, né, do teu molho alguma bolinha de farinha, alguma coisa que tenha sobrado, dá para fazer sem problema nenhum, tá? Só que o que vocês têm que lembrar que se vocês baterem no liquidificador, vocês vão levar ar para dentro desse molho e ele já vai mudar totalmente a textura dele, certo? Ele vai ficar um molho um pouco mais leve, de certa forma. Que aí já é outro molho que não é molho bechamel, tá? O que a gente vai fazer aqui agora é filme por cima, em contato. E vamos deixar esse nosso molho aguardando a finalização dele, que vai ser daqui a pouco. Dando continuidade então no nosso módulo 3, nós vamos agora fazer nossos aspargos no vapor. Aqui
não é só a técnica, né, de vapor que importa para a gente. Aqui importa para a gente começar a construir também uma memória palativa, né, e uma memória visual dos nossos ingredientes. Porque lá na frente, quando vocês forem fazer outras disciplinas, né, principalmente quando vocês começarem a questionar como que eu emprato um prato, como que eu visualizo um empratamento, como que eu construo uma ideia de receita, é muito importante que antes disso vocês conheçam os ingredientes, né? Que essa memória de paladar, essa memória visual de como se compõe cada ingrediente vocês a tenham, tá? E aqui a gente vai fazer um exercício básico com os aspargos, por isso que a gente trouxe os aspargos aqui. Primeiro que às vezes não é todo mundo que conhece, e segundo que os aspargos eles são basicamente, apesar, né, de eles serem um vegetal só, né, mas eles são divididos de 3 formas, né? Nós temos aqui uma base, né, mais ou menos aqui de 3 a 4 dedos, que é uma base mais fibrosa, certo? Eles têm fibras longas aqui. Então, normalmente é uma base que nós vamos utilizar para fazer o quê? Caldos e fundos de legumes, né? Então lembra, mais do que um mirepoix no teu fundo de legumes, essas bases de aspargos podem entrar. Você vai fazer um molho que tem aspargos, você vai fazer alguma coisa que você quer esse sabor de aspargos, você vai utilizar essa base e não a parte superior dele, certo? Pode fazer cremes com essa base aqui também? Pode, desde que sejam cremes coados, né? Cremes que vocês vão passar por algum tipo de peneira, porque como você tem uma fibra muito longa, tá? Você pode ainda, né, mesmo se não coar, você pode ter aqui, certo? Um pouquinho de resquício de fibras aí no teu creme. Então, se você for coar, né, mesmo assim, tá? Ele tem uma boa resistência, ele é bem fibroso, então não é tão indicado assim. Aí você tem uma parte central do aspargo, né, que já não é tão fibrosa, ela já é um pouquinho mais resistente, né, mas já não tem uma fibra tão resistente e tão longa que nem a sua base. Então você já tem um aspargos que é ideal aqui, né, para cremes e para cocções mais longas, né, caso você vá cortar, fazer algum corte específico nele, você vai fazer algum salteamento, um braseado não, né? Mas algumas cocções um pouco mais longas você vai utilizar essa parte do meio. E aí você tem a parte superior desse nosso aspargo, que é a parte mais sensível dele, a parte mais macia, né? Que é aí onde nós vamos fazer cocções ou no vapor, né? Ou salteados rápidos, certo? Para finalizações de pratos, né? Salteados aí de 30 segundos, 1 minuto no máximo, né? Porque ela é uma parte extremamente macia, inclusive podendo ser consumida basicamente in natura, né? Então vocês vejam que nós temos aqui a constituição de um único ingrediente que se divide, né, em 3. Então saber usar, saber reconhecer cada parte do nosso ingrediente é fundamental. Eu dei esse exemplo aqui com aspargos, mas ele vai servir por uma berinjela, por uma abobrinha italiana, por exemplo, para vários outros insumos que eles também são divididos, né? Principalmente insumos que contêm casca, por exemplo. Então você tem que aprender a visualizar, a saber que basicamente, né, às vezes um aspargo ele não vai se aplicar para todas as preparações, né? E aqui a gente tem o básico, que é o quê? Que é aquela clássica separação do aspargo, né, que o pessoal faz, que é basicamente o quê? Você pegar o aspargo e... Então, essa parte é a parte mais fibrosa, essa parte é que você utiliza normalmente para fazer. Isso é clássico. Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar isso. Normalmente, como eu já conheço o insumo, certo? Eu sei que mais ou menos na altura de 3 dedos, a fibra dele já começa a mudar. Aí eu venho aqui e faço, né, uma inserção com a faca, certo? Eu já conheço esse meu insumo, né? Olhando na base dele, eu já consigo identificar onde ele começa a ficar mais macio e onde a fibra dele termina. Vejam que aqui eu estava perdendo um pouco desse meu aspargo, então eu não faço isso. Mede mais ou menos 3 dedos, vem com a faca e corta. Ou o básico, né? Sente, começa, né? Faz um trabalho de tato com o teu aspargo que vai ser melhor ainda, certo? Aqui então o que a gente vai fazer? Vai fazer o que eu já fiz aqui nos outros, que é deixar a pontinha dele retinha, vem com a faca, né? Vem com a faca, né? Acerta aqui as pontas deles, ó, deixa eles todos retos, aí você vem aqui depois e deixa todos do mesmo tamanho, certo? Vem aqui e... Isso por uma questão mais de decoração, certo? Essas aparas aqui vocês podem tanto, né, fazer um creme, fazer um caldo, né, ou fazer um fundo de legumes, quanto também as bases das aparas de vocês. Vejam, ó, que até o barulho da faca ele modifica, né? Se você observar aqui, você vê que você tem
começa a mudar a tonalidade do nosso aspargo a partir do momento que você vai se aproximando da ponta dele. Então você nota como ele é mais esponjoso, como ele é mais fibroso. Como nós vamos fazer essa preparação no vapor, não tem necessidade de a gente secar, né, até porque ele vai umedecer novamente nossos aspargos. Outras preparações, né, um salteado, alguma coisa assim, nós vamos sempre manter secos até por uma durabilidade maior, né? Folhas, verdes, vegetais, quanto mais secos, maior a durabilidade deles. Pessoal, então aqui a gente preparou o nosso mecanismo para vapor, certo? Temos aqui então a água fervente na parte de baixo. Utilizei um escorredor de macarrão, você pode utilizar qualquer, né, instrumento que tenha vazão para o vapor aí na casa de vocês. Se tiver também uma máquina já, né, de cozimento de vapor, pode utilizar sem problema algum. Então o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, né, nós vamos vir com nossos aspargos, depositar eles aqui. Não precisa colocar, amontoar todos de uma vez só, pode vir aos poucos, né, colocar 5, 6 de cada um. Vamos aí fechar para que tenha vapor, né, para que o vapor se concentre aqui. Então a gente fecha, certo? E aguardamos aí cerca de 3 minutos para a cocção desses nossos aspargos. Então, passando os seus 3 minutos, temos aqui nossos aspargos no vapor. Aqui vocês aí podem retirar esses aqui que estão aqui, certo? E continuar com os próximos, né? O que vocês vão fazer aqui agora, né? Se terminou, desliga o fogo, reserva, coloca um papel toalha em cima para cobrir e absorver um pouco dessa água, que a gente vai usar eles na finalização do nosso prato de mignon daqui a pouco. Foi. Pessoal, chegamos então à nossa penúltima parte, né, da nossa aula 3. Nós temos ainda outro molho depois disso, mas talvez aqui a mais importante, né, onde a gente vai então demonstrar os pontos de carne, aqui com um filé mignon, né, com um medalhão de filé mignon. Então temos 3 medalhões de filé mignon para 3 tipos de ponto diferente, né, bem passado, ao ponto e mal passado, certo? Então a gente vai produzir os 3, depois a gente faz o corte dos 3 aqui juntos, certo? Aqui outro detalhe, já deixei separado também nossa manteiga clarificada, certo? Dividido na proporção de 3, né, 50 gramas, conforme está aí no receituário de vocês. Então a minha mise en place basicamente é essa: filé mignon, alecrim, sal, pimenta do reino moída, aqui já, né? E os mignons. E aquele detalhe, né? Os filés mignons bem secos, né? Todos bem sequinhos. Passa um papel toalha bem em cima deles, né? Remove, lembra? Provavelmente o filé mignon de vocês vai chegar com um filme plástico em volta dele. Né? Você remove esse filme plástico, porque é esse filme plástico que estava segurando o modelo dele até agora, né? Esse modelo de medalhão. Aí você remove todo o filme em volta do teu filé mignon, certo? E aí você seca bem esse filé mignon em toda a volta dele, com delicadeza, não precisa apertar, não precisa fazer nada, certo? O resto, tudo lá na frigideira, tudo lá na panela, que é o que a gente vai fazer agora. Foi. Então, vamos na frigideira, pessoal, não importa o tamanho, pode ser um pouco maior, não tem problema, tá? Frigideira bem quente, colocou a mão aqui, contou até 3, não conseguiu deixar, ó, tá bem quente mesmo, controla a temperatura, entra com nossa manteiga clarificada. Lembrando que a manteiga clarificada tem, né, ela tem a questão de resistir a altas temperaturas, certo? Então muito mais a queima dela, né, é superior a 120 graus, o que a manteiga comum não é, ela já queimaria aqui, né, você já sentiria a aroma de queimado. E aí a gente entra com o nosso medalhão. Então manteiga bem quente, frigideira bem quente, vem nosso medalhão aqui, escuta bem o barulho, certo? E a partir daqui nós vamos começar a fazer o bem passado, certo? Então deixamos 3 minutos, né, aqui, tá? Lembrando, coloquei, eu não mexo mais. Não tem essa de ficar virando, viro para cá, viro para lá. Já passei outro vídeo para vocês explicando sobre isso. Então deixei aqui 3 minutinhos, tá? Como que você vai gravar esse tempo? Deixa o celular ali do lado de vocês e, né, cronometra, ou pega um relógio mesmo e começa a ficar atento aqui. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é controle do fogo, tá? Não deixe esse fogo também muito alto. Pessoal, então deu tempo, agora a gente vai virar, certo?
Comecem a observar o quê? Quando os sucos da carne começarem a subir, certo? E começarem a sair da carne, é o ponto de vocês virarem. Então pode ser que não tenha dado 3 minutos exatos, um pouquinho menos, tá? Talvez até um pouquinho mais. Então vem aqui com delicadeza, sem apertar a carne e viramos a nossa carne. Então, como eu sempre digo, né? Não mexam muito, porque se vocês mexerem, tá? Se vocês começarem a mexer, ó, os sucos da carne começam a sair e começam a respingar a manteiga em vocês, tá? Então, por isso não apertem, não mexam, deixem sempre o filé mignon onde vocês pararam. O que vocês podem fazer, que nós vamos fazer nos outros vídeos, é o quê? Tá? Jogue o seu filé mais para a ponta, vem, deita a tua frigideira, vem com a colher e começa a banhar ele com manteiga. Vocês podem fazer isso sem problema nenhum. Isso vai fazer com que as laterais desse nosso filé mignon comecem, né, também a dourar, né? Aí ele vai ficar mais uniforme. Fez isso de cada lado, certo? Você vem aqui e vai abafar, tá? Por mais ou menos 1 minuto. Foi. Deu tempo, retiramos a tampa. Sem apertar, retiramos nosso filé mignon. Uma leve mexida apenas para cair o excesso de manteiga. E vamos colocar ele numa grade, né? Professor, não tenho grade, eu coloco ele aonde? Coloco ele num escorredor de macarrão, coloco ele em qualquer superfície onde a carne ela consiga repousar sem abafar. Nós não queremos abafar a base dela, certo? E ela vai ficar aqui então repousando por 3 minutos para que esses sucos, né, que estavam aqui se mexendo na carne, eles se concentrem novamente no centro, tá? E aqui então a gente tem nossa carne aí bem passada e agora a gente vai, né, ao ponto e depois ao passado. Pessoal, agora a gente vai fazer nosso filé mignon ao ponto. Então, a mesma coisa, né? Colocamos aqui nossa manteiga, né? Deixamos aquecer, regulamos aí nossa temperatura de fogo e vamos colocar, aqui o nosso mignon, né? Então, opa, ainda ó, não fez barulho? Volta, não está quente o suficiente. Aquece um pouquinho mais, certo? Para ter certeza aí de que está quente. Então não fez barulho, não tem problema, é só voltar com o mignon, né, e esperar nossa manteiga aquecer. Então, a gente volta aqui, colocamos nosso mignon, dá uma leve ajeitadinha nele, só para não perder muito formato. Né? Agora sim, regula a temperatura do fogo para menos, né, apenas para ele manter, mas para ele não aquecer mais. Né? Mesma coisa, agora, só que agora é diferente. Deixamos aqui 2 minutos. Então, pessoal, 2 minutos, a mesma coisa, né? Quando você vê que os sucos da carne começam a sair e a manteiga começa a respingar demais, está na hora de virar. Então a gente pega, viramos esse mignon. Aqui com uma diferença. Quando nós vamos virar esse mignon, a gente vem com um salzinho e bota um salzinho por cima da nossa carne, tá? E uma pitada de pimenta também por cima aí da nossa carne. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui nosso alecrim. Nós vamos pegar nosso alecrim e vamos quebrar e colocar aí na nossa manteiga. Fogo baixo, mesma coisa. Levamos aí nosso mignon lá para a ponta e agora a gente vem banhando esse nosso mignon, tá, com essa manteiga aromatizada com alecrim. Vai respingar, não tem jeito, o alecrim começa a soltar água, começa a soltar óleo, certo? Não tem problema. Vai jogando lá em cima, sem problema algum, tá? Mesmo tempo, então, a gente vai seguir aqui 2 minutos fazendo esse procedimento. Deu tempo, pessoal, então a gente estava aqui banhando na manteiga o nosso mignon ao ponto, certo? Passou o tempo então que a gente precisava, esse daqui nós não vamos abafar, né, com a tampa, né? A gente deixa então agora ele repousar aqui mais 30 segundos. Mais 30 segundos, então deixamos aqui mais uma pitadinha de sal, certo? Mais uma pitada de pimenta. Desligamos o fogo. Uma leve apertada. Apenas para sair o excesso de manteiga. Deixamos lá na grade em repouso já também com o nosso mignon ao ponto. E vamos aí ao nosso último mignon, que é o mal passado.
Pessoal, nosso último mignon, então, mal passado, certo? De novo, frigideira quente, contou até 3, não conseguiu deixar a mão, retira, entra com a manteiga, dá um tempinho para a manteiga aquecer, tá, falta um pouquinho de manteiga aqui, a gente volta, não tem problema, dá um tempinho para a manteiga aquecer, vem com o teu filé mignon, testezinho, né? Colocou aqui, não fez barulho ainda? Ainda não tá bom, ó. Aqui tá fazendo um leve barulho, vamos esperar mais um pouquinho para que ele aqueça, e aí a gente coloca. A gente vem aqui, dá só uma ajeitadinha no formato do nosso mignon. Mal passado, 1 minuto e meio no máximo de cada lado. É só para a gente ter reação de Maillard, é só para a reação de Maillard acontecer aqui e ele está pronto. Então aqui a gente já vem com sal, viemos com um pouquinho de sal aqui, certo? Já viemos aqui também com uma pitada de pimenta do reino e deixamos esse mignon repousar aqui 1 minuto. 1 minuto e meio, a gente vira, certo? E aqui então, um adendo, uma técnicazinha que eu não coloquei para vocês no receituário, mas vai estar como material extra aqui no vídeo. Você vem aqui, controla a temperatura do fogo, alho, certo? Com casca e tudo, alho cortado ao meio, a gente vai fazer igual o alecrim, né? Vem aqui e vamos banhar esse nosso mignon com essa manteiga aromatizada com alho, né? Fazendo isso também, a gente já faz que o nosso mignon ganhe caramelização nas laterais dele, sem a necessidade de fazer isso aqui, né? Sem necessidade de apertar ele e colocar ele ao lado, aqui para que ele dore ao lado. Não temos essa necessidade. Se fosse um tornedor, um corte maior, a gente faria isso, né? Nesse caso aqui, não precisamos fazer isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Controla o fogo. A manteiga de vocês vai respingar, vai sujar o fogão, tá? Não pode ter medo e também não pode ter medo que respingue nas mãos, tá? Às vezes dá um respingo, é aquele questão de susto, certo? Mas não se preocupem, não vai queimar vocês, não vai acontecer nada. Claro, tomem cuidado, não derrame uma grande quantidade de óleo, né? Mas aquele respingo que tem em volta, isso não vai ter problema nenhum. Só vai sujar o fogão de vocês e ao final das preparações vocês vão ter que limpar. Então eu volto depois aí de a gente finalizar esse nosso mignon. Então, passando 1 minuto, viramos, abafamos 15 segundos, já com o fogo desligado. Passou 15 segundos, de novo, viramos com o fogo desligado. Deixou aqui mais 15 segundos, você retira e vai para a nossa grade descansar junto com os demais 3 minutos também. Pessoal, dando continuidade então aos nossos pontos de filé mignon, nossos pontos de carne, temos aqui 3 pontos. Lembrando que eu passei para vocês lá no nosso material, nós temos 7 pontos, né? Mas claro que a gente tem os mais contemporâneos também. Aqui então a gente tem o bem passado, ao ponto e mal passado. Olha só, eles estavam descansando nessa grade, vejam só os sucos que ainda saíram, né? Então são esses sucos aqui, por isso que a carne tem que descansar, para que tanto esse excesso saia dela, quanto também os sucos internos da carne se assentem. Daí mesmo uma carne bem passada, ela ainda continua suculenta. Se você logo em seguida coloca num prato, já faz um empratamento, isso aqui vai escorrer no teu prato e daí dá um visual totalmente feio, porque se mistura com o molho de vocês, né? Que não é o que a gente... Outra coisa na hora do corte, né? Venho aqui, então, carne essa daqui, certo? Bem passada, não é toda cinza, continua rosada por dentro, né? Mas basicamente uma camada bem grossa de cinza e uma reação de Maillard na parte de fora, né? Bem estabelecida. Aqui nós temos uma carne mais suculenta, né? A parte interna dela também, né? Vejam que a diferença da coloração cinza aqui é um cinza mais claro, né? Mas porém um vermelho ainda, um rosáceo dentro. Essa carne então aqui, né? Ao ponto, certo? E aqui por último temos a nossa carne nossa carne mal passada, bem suculenta. Vocês podem até olhar pela tábua, ó. Vejam pela tábua a quantidade de líquido, né, que elas soltam. Então, uma fina camada cinza, né? Contudo, dentro dela ainda uma
camada bem vermelha, ela não chega a ser rosada, né? Ela tem uma camada bem vermelha. Professor, tô na dúvida em como eu vou conseguir ainda ver esse meu ponto de carne. Termômetro e espeto. Então, na hora que você está lá na frigideira, você vem com o teu termômetro. Você vem com o teu termômetro, então, e espeta a tua carne. Se ela atingir a temperatura, então, para bem passado, atingir a temperatura de 75, 76 graus, ok, né? Filé mignon, bem passado. Atingiu temperatura de 66, 65 graus, né? 63 até pode ser, filé mignon ao ponto. Temperatura de 57, filé mignon mal passado, né? Então essas são as temperaturas que nós temos, que dá para controlar lá na frigideira também, certo? Agora aqui a gente vai finalizar e vamos finalizar nosso empratamento com os aspargos no vapor. Pessoal, nossa última preparação então do módulo 3, né, para que a gente consiga fazer um empratamento simples nessa nossa finalização, nosso molho mornay, né? Então temos aqui o nosso salso bechamel, que já tínhamos deixado pronto anteriormente, né? Já está resfriado. Temos aqui o restante da nossa mise en place, nosso queijo gruyère, nosso queijo parmesão já ralados, né, misturados, não tem problema. Nossa gema de ovo e sal para que a gente finalize aqui o nosso molho. Então vamos ao fogão e para que a gente consiga fazer esse nosso molho contemporâneo. Oi. Pessoal, vamos então aqui com o nosso bechamel já aquecido, né? Já aquecido aqui, a gente vem então com o nosso queijo e adicionamos o queijo aí. E vamos agora mexer até esse queijo derreter, né? Então a gente vem aqui mexendo vigorosamente até esse queijo derreta totalmente. Foi. Adicionou o queijo, continua mexendo sempre, sem parar, fogo baixo, para que o bechamel não caramelize, não queime, não mude de coloração. Ó, o queijo começa a derreter, a gente começa aqui a esticar bem esse queijo, mas a gente continua mexendo até ele incorporar totalmente no nosso molho. Tá com medo que teu molho comece a queimar ou comece a, a elevar muito a temperatura? Traz a tua panela um pouco fora do fogo, continua mexendo, sempre, sem parar, volta a tua panela pro fogo. Mexeu, ó. Olha só como já mudou a viscosidade do nosso molho. Como ele já começa, agora não tem mais aquele queijo esticando. Mais 30 segundinhos a 1 minuto mexendo, ele está pronto. Então, nosso molho finalizado, olha só a textura dele, ele não ergue mais o nosso fouet. Esse é o sinal que o nosso molho está pronto, todo homogêneo, né? Ganhou um pouquinho de coloração por causa do queijo. Desligamos o fogo, né, para que a gente não tenha nenhuma caramelização nesse nosso molho. No finíciozinho, depois de ligar o fogo, dá mais uma mexida para que ele baixe um pouquinho a temperatura. Agora aqui, importante é o quê? Primeiro prova, né? Pega um pouco na colher, faz a prova. Vê o sal, porque o queijo que a gente colocou são queijos salgados, né? Achou que está faltando um pouquinho de sal, como é o caso desse aqui? Acerta, 2 pitadinhas de sal, tá? Excelente. Lembra que o nosso mignon lá já tem um pouco de sal dentro do reino também, né? Molho extremamente saboroso, certo? Agora, com fogo desligado, a gente vem com a gema em temperatura ambiente, certo? Lembrando que a gema também é um espessante, ela vai servir para dar mais uma base para esse nosso molho, fazer com que esse queijo e esse leite não fiquem se separando, principalmente a gordura dele, certo? E ela vai dar mais uma veludada, mais uma espessada nesse nosso molho, que já é um molho bem denso, né? Então, fogo desligado, continua mexendo, vem com a gema e derruba ela toda aqui no molho, né? Dá uma, deixa eu puxar um pouquinho que grudou aqui. Vai dar uma leve coloração amarelada nesse nosso molho. Daqui, finalizou com a gema, já tem que servir na sequência, tá? Porque senão começa a criar película, começa a perder, né, o efeito de brilho, principalmente do nosso molho, tá? Finalizando então, pessoal, o nosso módulo 3 das nossas aulas práticas, temos aqui então o nosso prato do dia, né? Lembrando, nós viemos lá do módulo 1 fazendo, né, nossos caldos, nossos fundos, certo? Apresentamos nosso
nossa massa fresca com curry de tomate. Depois nós fizemos nosso bisque de camarão, utilizando esses caldos, utilizando esses fundos, né? Fizemos também o nosso caldo de cebola, certo? E chegamos aqui na aula de hoje com o prato de hoje, então, onde a gente começou a fazer a manteiga clarificada, foi nossa base preparatória para os mignons, né? Depois disso fizemos nosso molho bechamel, foi nossa base preparatória para o molho mornay, e agora então, né, finalizamos com o empratamento de um dos nossos filé mignons, nosso molho mornay, um pouquinho de azeite de oliva e nossos aspargos aqui no vapor. Lembrança, molho mornay é o molho que vocês têm que servir logo na sequência, tá? Porque senão ele começa a engrossar, começa a esfriar, começa a criar película, né? Então terminou, já emprata, já tira foto, já posta lá no nosso Instagram, certo? Para que, se vocês demorarem um pouquinho mais, ele já vai perder a qualidade dele. Perfeito, gente? Muito obrigado, tá, por esses 3 módulos. A partir daqui é com a professora Camila e bom apetite!